Porque eu queria que você pensasse que o sistema de purificação ritual, ele é repetitivo, né? Repetitivo. Você sempre está vindo do sujo para o limpo, e na passagem do sujo para o limpo, do impuro para o puro, você precisa parar e se purificar. Depois que você fez o que tinha que fazer aqui no lugar da pureza, você volta para o lugar da impureza, e aí você fica fazendo isso o tempo inteiro. E só que quando você entra aqui, você para, se purifica e vai. Aí volta. Aí você para, se purifica e vai. Isso é um ciclo vicioso, que não apenas impõe sobre você uma atividade de purificar-se, lavar as mãos e o cotovelo e a cabeça e de se purificar, mas isso engendra na sua consciência a ideia de que você é sujo, você é suja, você é imunda, você é impura, e você não pode entrar no lugar puro. O lugar puro é um lugar vetado à sua participação, a menos que você se purifique. E é claro que para você se purificar, você precisa de quem? Do sistema de purificação, que é administrado por quem? Por mim. E aí você paga para mim, para que eu mantenha o sistema de purificação. Esse sistema religioso gera uma consciência neurótica. Ele funciona na base de tentar ser puro, não conseguir ser puro, me frustrar porque eu não consegui ser puro, assumir, a ser invadido, ser possuído por um senso de culpa, de inadequação, de dívida permanente para com o céu, e me coloca como escravo de um sistema de purificação. Faz sentido isso para você? Faz sentido que as nossas comunidades religiosas insistem em que você é pecador, é pecadora, insistem que você não presta, que você vive da misericórdia de Deus, que você bem algum habita na sua carne. Senhor, eu sei que nada de bom existe em mim, mas um desejo tenho, é ser semelhante a Ti. Nós cantamos isso. Eu fico imaginando, com todo respeito ao poeta e ao louvor, que na hora em que a gente começa a cantar, Senhor, eu sei que nada de bom há em mim, Deus deve olhar e falar assim, mas a minha graça não fez nada aí ainda? Não tem a minha imagem e a minha semelhança em você, criatura? Não tem o sangue do meu filho revestindo a sua vida? Não tem o Espírito Santo que habita em você? Não tem nada de bom na sua vida? Não tem. E enquanto você acreditar que não existe nada de bom, e enquanto você acreditar que você é inadequado, que você é pecadora, é falha, é finita, é finito, que você só pode fazer besteira na vida, que se deixar você solto, se der liberdade, você vai fumar maconha, vai encher a cara, você vai roubar todo mundo, vai abrir conta no Master, você não pode deixar você solto. Não pode te dar liberdade. Se der a você liberdade, você não sabe o que fazer com a sua liberdade. Então eu tenho que manter a sua consciência escravizada a um senso de inadequação, um senso de inadequação tal que você precisará sempre da minha tutela, sempre do meu controle, sempre de uma religião que vai escravizar você e ficar dizendo, é domingo, dia do Senhor, passa pela purificação. É domingo, dia do Senhor, passa pela purificação. Porque você, se não vier na igreja no dia do Senhor e não passar pela purificação, não falte a ceia no primeiro domingo, porque senão o gafanhoto vai levar o seu dinheiro, vai chegar a doença ruim da sua casa, o diabo vai atazanar a sua vida. Então não saia da minha cobertura espiritual, não deixe de frequentar o meu templo, não deixe de se submeter ao mecanismo de purificação ritual. Aí vem Jesus, desmonta o sistema de purificação, distribui vinho para todo mundo, e o sujeito desavisado chega lá e diz assim, onde está o sistema de purificação? Aí um outro que não está entendendo nada do que está acontecendo, diz, não sei, mas acho que foi aquele cara lá, vai falar com ele para ele te explicar como é que agora você faz. E aí isso é a melhor coisa que pode acontecer. Porque quando eu leio o Evangelho, eu me imagino chegando nessa festa de casamento, e eu falo assim, onde está o sistema de purificação? Não sei. Pergunta para os garçons aí, os serviçais, aí eu vou lá no mestre-sala, no maître, e digo, cadê as talhas da purificação? Eu falo, rapaz, vou te falar uma coisa, tá vendo aquele cara ali? Então, transformou toda a água em vinho, fala com ele. Aí eu vou até Jesus, eu falo, Jesus, onde está o sistema de purificação? Aí Jesus diz o quê? Sou eu. Sabe o que Jesus disse para mim? Ed,
Não se preocupa mais com isso. Eu já te fiz limpo. Eu já te lavei. Eu já derramei o meu espírito. Não se preocupa mais com isso. Não, mas tem aquela sala ali que eu não posso entrar. É só bispo, apóstolo, pai apóstolo. Não, pode, entra. Mas tem aquele pãozinho que eu não posso pegar. Jesus diz, pode. Tem aquele palco que eu não posso subir. Eu não sou digno. Pode. Não tem mais lugar interditado para você pela sua condição de impuro. Porque puro e impuro é um problema que eu resolvo para você. O que eu faço então, Jesus? Ele diz, curte a festa. Toma um vinho aí, curte a festa. Você não está em Jerusalém, você não está no templo, não tem nenhum sacerdote aqui, nenhum levita. Tudo que tem aqui, sabe o que é? É uma festa de casamento. E o que se espera de uma pessoa numa festa de casamento? Que curta a festa de casamento. Inclusive Jesus diria assim, olha, eu vou te dar uma dica. Ainda bem que você chegou só agora, porque o vinho que estava antes, tu não queira nem saber. Agora esse aí que eu transformei, parêntese, meu irmão, minha irmã, com muito temor diante de Deus, eu falo com você agora. Você que é alcoólatra. Suco de uva sem fermentação, irmão. Irmã, é sério. Não é porque é pecado, é porque te faz mal, destrói a sua vida. A abstinência é a única possibilidade de uma pessoa que é alcoólatra. É não consumir álcool. Fecho parêntese e faço esse apelo para você em nome de Jesus e com muito temor e cuidado para com a sua vida. Mas voltemos ao Jesus que transformou água em vinho. É claro que o vinho simboliza o quê? O sangue. O que é que nos purifica de todo pecado? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 9, o autor da carta aos Hebreus diz, olha, aquela aliança em que o sacerdote oferecia sacrifício por si, depois pelo povo, e todo ano, e todo sábado, isso aí não tinha poder de transformação de consciência. Mas veio Jesus, como o perfeito sacerdote, como a entrega perfeita de si, e não no sangue de animais, mas no seu próprio sangue. Ofereceu-se a si mesmo para nos libertar para sempre e nos colocar no mundo de Deus, onde a gente pode viver. Então o que é que esse sinal diz? Que Jesus é aquele que renova o pacto de aliança, o casamento de Deus, não apenas o Yahvé com Israel, mas do Deus Criador dos céus e da terra com toda a família humana. E na pessoa de Jesus destrói essa religião baseada na neurotizante reafirmação constante da culpa e do fracasso humano e nos liberta para a vida. Se Jesus libertar você, você realmente vai ser livre. E você vai conhecer a verdade vai libertar você vai ser livre. Ah, mas aquilo é impuro. Não, vai lá, porque sabe o que eu imagino? Olha, pensa bem. Se tivesse uma pessoa com lepra, um leproso, como é a linguagem do Novo Testamento, um leproso, e alguém tocasse no leproso, o que aconteceria com esse alguém que tocou? Ficava leproso também. O leproso era impuro. Um leproso em Israel, ele tinha que andar com uns chocalhos, uns sinos. E por onde ele passava, ele tinha que vir badalando o sino, dizendo, leproso, leproso, para o pessoal sair da frente. Aí vem Jesus e toca no leproso. O que acontece? Não é Jesus que fica leproso. É o leproso que fica Jesus. Inverteu. Sabe que eu tenho a imaginação? Pensa assim, se eu fosse fazer um filme, eu faria assim, festa de casamento, o pessoal lá se purificando, uns caras enchendo a cara, outros não sei o quê, aí purificando, e a fila da purificação nas talhas, aí Jesus chega na festa, passa direto pelas talhas, aí o pessoal, não vai se purificar? Eu, Jesus, me purificar nessas talhas aí? Não, e inclusive agora que eu cheguei, ninguém mais precisa purificar, que eu já purifiquei tudo aqui, cheguei. Aqui tinha sombra, escuridão, agora é luz, porque eu cheguei. Eu iluminei tudo, eu santifiquei tudo, eu purifiquei tudo. Será que a gente consegue viver nesse mundo? Será que a gente consegue viver com consciência livre? Será que a gente consegue viver sem medo do juízo, do castigo, do julgamento de Deus? Ed, você tem medo do julgamento de Deus? Não mais. Não é por minha causa não, é por causa do sangue de Jesus que me cobre. Deus me vê pelo sangue. Sabe o que a Bíblia diz para mim? Que quando Deus me vê pelo sangue de Jesus, Ele me vê santo, inculpável e irrepreensível. Tira o sangue, aí Ele me vê. Aí eu não quero que Ele tire o sangue. Mas debaixo do sangue,
santo, inculpável e irrepreensível. Não tenho medo do julgamento de Deus, eu tenho medo do seu julgamento. Eu tenho medo do julgamento do meu Instagram. Mas do julgamento de Deus eu estou livre. Porque o apóstolo Paulo disse para mim e eu acreditei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque foi Cristo quem por eles morreu e ressuscitou. Quem os separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nem ninguém. E aí eu falo para Jesus, Jesus, e agora? Onde está o sistema de purificação? Eu falo, já te purifiquei, vai viver, filho. Vai viver. Agora vive com sabedoria. Porque cada vez que você vai para a escuridão, para o lixo, para a podridão, você fica lixado, você fica apodrecido, você fica tenebroso. Isso tem a ver com você, com a saúde da sua vida, com a qualidade da sua vida. Mas Deus não é mais parte do seu problema. Deus é a sua solução. Então, se tem problema na sua vida, vai para Jesus. Faz que nem Maria. Fala, Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Aí Jesus diz, deixa comigo. Porque se tem Jesus, tem festa. Acabou o vinho, acabou a festa, irmão. Então, se a sua vida está em festa, irmão, vive. Minha irmã, vive. Desfruta. Sua mesa é farta. Desfrute. Sua casa está bonita. Suas relações estão em paz. Sem culpa, sem peso, sem medo. Vive. Agradeça a Deus. Em nossa casa, a gente senta para tomar o café da manhã, eu e a Silvia, e a nossa primeira palavra é obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem mesa, tem afeto, tem amor, tem família, tem pão. Obrigado, Senhor. Desfrute. Agora, acabou o vinho na sua casa? Acabou a festa? Corre para Jesus. A informação do começo aqui é: Jesus também foi convidado para o casamento. Meu irmão, minha irmã, não deixa de convidar Jesus para as suas festas, para o seu negócio, para a sua terapia, para a sua consulta médica, para a sua entrevista de emprego, para o seu relacionamento de conflito, para o seu vício que está te destruindo. Não deixa de convidar Jesus para as relações. Não deixa de convidar Jesus. E quando Jesus chegar como convidado, porque Ele vai, viu? Essa é a maior e maravilhosa notícia. Meu irmão, minha irmã, se você convidar Jesus, Ele vai. Ele jamais vai se negar a entrar na sua festa. Nunca. Ele vai. E quando Ele chegar como convidado, você faz tudo que Ele mandar. Porque aí vira festa. Porque se tem Jesus, tem festa, meu querido. Se tem Jesus, tem festa. Sabe que a tradição da teologia, Irineu, por exemplo, um teólogo do século II, ele disse que a glória de Deus é o ser humano vivo. Glória Dei, vivens homo. A glória de Deus é a plenitude humana. O que Deus mais quer é olhar para você e ver você pleno. Pleno. Por isso é que aqui diz que com esse sinal, Jesus revelou a sua glória. E não é maravilhoso? Como é que Ele revela a glória dele? Fazendo festa e produzindo festa. Eu imagino Jesus, agora para terminar. Vamos ficar em pé? Juninho, qual vai ser a alegria aí? Festa. Vamos terminar com festa. Mas sabe o que eu imagino? Pensa essa situação. O pai da noiva. Chega o mestre Sala para ele e fala: Senhor, acabou o vinho. Aí começa aquele bochicho, aquela coisa, o noivo já se apavora, a noiva mais ou menos, e aí o semblante do pai do noivo, da noiva, do noivo, fica com aquele ar de preocupação, sabe? E aí Jesus vai lá, transforma a água em vinho, chega 1000 garrafas de vinho. Aí o mestre Sala vai lá pro noivo e pra noiva, que estão num cantinho assim, com aquela cara de preocupados, e ele diz assim: não sei o que aconteceu, mas chegaram 1000 garrafas de vinho aí, e ó, do bom. E aí o semblante daquele noivo e daquela noiva se abrem assim num sorriso. E aí você imagina Jesus olhando assim meio de longe, aquele sorriso deles, e Jesus certamente diria: está aí a minha glória. Quando você está chorando, meu irmão, minha irmã, quando você está no seu quarto escuro, quando você está sem esperança, quando você está sem ânimo, quando você está sem vida, quando você está pensando em desistir da vida, Deus está chorando com você no seu quarto escuro. Mas quando você clama o nome de Jesus, e Ele te abençoa e traz vinho para a sua festa, e a sua festa recomeça,
Aí Jesus diz: agora sim, tem a minha glória. Pensa nisso quando a sua festa, a sua casa, tiver aquela gritaria da criançada, todo mundo feliz, todo mundo comendo, todo mundo se alegrando. Aí você diz assim: isso aqui é glória de Deus. Isso aqui é glória de Deus. Eu não desejo outra coisa para a sua vida e para a sua casa, senão muita alegria, muita prosperidade, muita festa e muita glória de Deus sobre você. Não se esqueça, onde tem Jesus, tem festa. Vamos